Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que é a tia Geice para darmos início a mais uma aula de educação física. Vamos lá? Relembrando então que nós estamos estudando a unidade temática das danças e estamos aprendendo um pouco mais sobre danças indígenas, não é isso? Nas aulas passadas nós conhecemos e vivenciamos um pouco da dança do bate-pau, também conhecida como dança da ema, vocês lembram? Pois é. Na aula de hoje, nós vamos conhecer uma nova dança de um outro povo indígena, tá certo? Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a dança dos Matipu. É isso mesmo, Matipu. Vamos conhecer um pouco sobre a cultura desse povo e sobre a sua dança, sobre o seu modo de dançar. Vamos lá? Pois bem, os índios Matipu, eles integram uma etnia brasileira, né? E eles vivem ali no estado do Mato Grosso. A sua população é mais ou menos em torno de 150 índios, né? De acordo com o censo de 2011. E eles são filiados à família linguística Caribe. Os Matipu, eles habitam a porção sul do Parque Indígena do Xingu, integrando a rede de trocas e cerimônias intersocietárias que envolve 10 povos que vivem ali naquela área cultural do Alto Xingu, tá certo? Os Matipu vivem basicamente da pesca e da plantação, que é a horticultura. E o contrário do que acontece com as outras aldeias maiores, grande parte dos moradores não tem acesso aos alimentos industrializados da cidade. Esses alimentos industrializados que fazem parte da nossa cultura, eles não têm acesso, eles costumam comer alimentos naturais, né, retirados ali da natureza que eles mesmos plantam ou também por meio da caça, não é isso? Assim, eles consomem basicamente o peixe e a mandioca brava, né? A mandioca pode ser em forma de mingau ou de beiju. Aí tem os peixes mais comuns que eles costumam pescar. Os seus próprios temperos também são cultivados por eles, né? As pimentas, o sal, tudo é da sua própria cultura. Até mesmo a medicação, os remédios, né? Eles tiram da própria natureza. Remédios para cicatrização de ferimentos, para curar doenças como diarreia, para aumentar a saúde dos homens, né, que precisam ter bastante força. Também possuem remédios feitos de raízes, de folhas, né, algumas ervas, tá certo? Então, a associação de remédios nativos com os farmacológicos tem uma associação aí, né, entre a medicina indígena, totalmente diferente da medicina industrializada, né? E sobre a dança, chegamos onde eu queria, a dança. A dança do Matipu é a expressão por excelência da sua cosmologia e do seu jeito de ser. Ou seja, está relacionado, né, com a sua história, o seu passado, a sua relação com a natureza, com os cosmos, as estrelas, a lua, tudo que eles acreditam, né? E aparece no contexto cerimonial, ou seja, sempre em suas cerimônias, né? Pode ser por vários motivos. Pode ser para agradecimento, pode ser para preparação para o combate, a guerra, pelo nascimento de algum novo integrante da aldeia ou pela morte de algum integrante da aldeia, ou seja, eles realizam em vários momentos, tá certo? Durante os rituais, pode-se dançar como se fosse um pássaro, ou imitar uma luta com outros povos, ou ainda agradar o espírito causador de alguma doença. Em todos os casos, essa encenação, essa história, né, efetuada pela dança, provoca transformações tanto na pessoa como na sociedade. É por isso que a dança aparece como parte integrante e indispensável da educação da pessoa Matipu. Esse grupo apresenta uma certa gravidade no seu jeito de dançar. Para eles é um tema importante ser ou não ser convidado para participar de um ritual numa aldeia vizinha, já que isso implica em relações de poder e ao mesmo tempo de afinidade, amizade, sedução, rivalidade, né? Por isso eles tomam muito tempo se produzindo, treinando, ensaiando suas danças, né, decorando, confeccionando suas roupas, as roupas que eles vão utilizar para dançar.
embelezando os seus corpos, né, com pinturas, e essas pinturas também têm um significado, né, tem todo um porquê deles se pintarem daquela forma. E o embelezamento dos seus corpos e mentes que serão exibidos nas festas, tá certo? Então, essas danças, elas apresentam várias formações, né? Elas podem ser dançadas em várias formações, assim como a outra dança que a gente conheceu, que é a dança do bate-pau, né? Pode ser realizada em linha, em cunha, em bloco, mas uma das suas principais maneiras de realização é o círculo, né? Porque o círculo em particular simboliza uma forma de diplomacia para esse povo indígena, tá certo? Uma vez que todos estão voltados um para os outros, quando estão na posição do círculo, né? Além de simbolizar uma aproximação com os bichos e com as divindades, né? Os deuses que eles acreditam, Deus Sol, Deus da Lua, deuses da natureza. Então, essa dança do Machipu também está muito relacionada a isso, né? Como eu falei, o envolvimento que eles têm com a natureza, tá certo? Então, eles realizam movimentos, né, com a batida forte dos pés para marcação do ritmo e da música, tá certo? Então, é uma característica marcante, né, das danças indígenas, é a batida forte com um dos pés, tá certo? Não possui uma coreografia fixa e pode apresentar aí variações nos movimentos na maneira como é realizada, entendeu? Então, eles movimentam para um lado, para o outro, girando, né? O corpo fica sempre voltado para a terra, como se ela o puxasse para dentro do solo, né? Eles ficam meio curvados assim, dando esse sinal de submissão à natureza, à terra. Então, por isso que eles dançam meio curvados assim, né? O que denota a sua relação com a natureza, tá certo? Então, eles balançam os braços, ficam em círculos, né? Tem a pisada forte com um dos pés, movimentando o círculo no sentido horário, depois no sentido anti-horário. Ficam de frente um para o outro, formam fileiras. E naquele ritual, né? Eles vão ao mesmo tempo se conectando com a história que eles estão contando, com a mensagem que eles querem repassar, né? Então tem todo um significado essa dança. Todas as danças indígenas têm um significado para eles, né? Então por isso, né, que a gente vem sempre ressaltando a importância de se conhecer e valorizar a cultura indígena, né, gente? Bem também como respeitar os seus rituais, né? Os elementos aí que a gente tem que valorizar, como a dança, né? Que é muito importante para esses povos, porque remete às suas principais atividades, está relacionado com as principais atividades desses povos, como a caça, a pesca, as festas, celebrações, as guerras e entre outras, né? Então, trata-se, portanto, de uma prática indissociável das atividades sociais desse povo, que carregam vários significados históricos, né, que são transmitidos de geração para geração. Esses saberes são fundamentais para que a gente tenha um olhar crítico, né, sobre essas manifestações e saber respeitá-las sem discriminação, né? Esse povo que foi tão importante para a gente, que é o povo indígena, que graças a ele, né, aos indígenas, nós temos muitas coisas da nossa cultura, porque foram herdadas deles, né? E eles merecem todo o nosso respeito, nossa admiração. São povos inteligentes, né? Sabem muita coisa, têm uma cultura lindíssima e que não é para a gente ficar desprezando, discriminando, nem rindo, achando que eles não sabem de nada. Muito pelo contrário, eles sabem muita coisa e é importante que a gente conheça um pouco da cultura deles para que a gente possa respeitar, né? E dar importância toda a simbologia em volta dessa cultura, como é, por exemplo, a simbologia do círculo, né? Que significa uma questão de igualdade, todo mundo igual, todo mundo se olhando, um olha para o outro, né? E a relação com os elementos da natureza, né? Essa dança reflete a vida indígena e a sua subsistência, de modo que também faz parte de um ritual de agradecimento e de fortalecimento com a natureza,
que é outro fator que a gente tem que aprender muito com os indígenas na questão da preservação, preservar a natureza, né, que graças a ela que nós podemos viver, respirar o ar puro, não causar desmatamento. Então, eles, né, são totalmente protetores, defensores da natureza e a gente tem que aprender isso com eles, tá bom? Então é isso, gente. A gente conheceu hoje mais uma dança indígena, que foi a dança do Matipu, né? Que é dos índios da tribo Xingu, tá certo? E na próxima aula nós vamos continuar conhecendo outras danças, tá certo? Espero que vocês estejam gostando de conhecer essa cultura e vamos lembrar sempre do respeito, tá certo? Respeito e valorização de todas as culturas. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!